Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja no nosso coração, no nosso pensamento, harmonizando-nos para esse momento feliz de entrarmos em comunhão com Jesus, com esta pleide de amigos espirituais que nos envolvem com tanto amor, com tanto carinho. Hoje nós vamos dar início a mais um capítulo que vai nos falar sobre amai os vossos inimigos, que é o capítulo 12. Aprendestes que retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo, odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis? Mais do que os outros não fazem outro tanto os pagãos? São Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Digo-vos em verdade, digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e a dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 20. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes ao que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. São Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa um dos maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que ela lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expressões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam as mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Nós vamos elevar os nossos pensamentos, convidando a todos a entrar nessa vibração
que o próprio Evangelho nos oferece, com reflexões profundas, a fim de que todos nós possamos sentir o valor do perdão, do amor em nossos corações. E assim, Senhor, com pensamento elevado, nós pedimos, Mestre, que nos sustente no bem, que os propósitos divinos que nós elaboramos antes do nosso reencarne sejam prosseguidos, desenvolvidos, atendidos às nossas necessidades maiores, reconhecendo o valor do bem para quem faça. Que essa luz bendita do seu amor, Jesus, nos fortaleça. Amparai todos os que sofrem, amparai todos aqueles, Jesus, que ora estão em dor, seja nos seus lares, nos hospitais, que a misericórdia do vosso amor se faça em favor de todos, que a paz, a esperança, a alegria seja para nós os votos de paz, de serenidade e de equilíbrio. Que assim seja. Queridos irmãos, o que seria isso, né, para nós? Porque ler é uma coisa, mas vivenciar é outra. O convite que nós estamos recebendo diariamente é que aprendamos a retribuir o mal com o bem. Não é fazer de igual para igual, mas que possamos compreender que cada um de nós somos portadores de sentimentos que merecem atenção. Se nós ainda carregamos dentro de nós os sentimentos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, nós temos a certeza que nós ainda somos vistos por muitos irmãos, por muitos espíritos como um inimigo. Por quê? Porque eles não pensam como nós e nós também não podemos mais viver da mesma forma como já vivemos no passado. Eu não estou me referindo ao passado da reencarnação, mas o ontem, quando todos nós temos sido convidados a nos percebermos melhor. E quantas ofensas também temos feito para o outro. E as ofensas não passam de perturbações que nós provocamos, ou que alguém nos provoca, e que nos pede um olhar, um estudo diferente para tudo que sou, tudo que faço, tudo que percebo. E é preciso, então, que a gente possa ver que todo estudo ele tem que ser raciocinado. De nossa parte, não da parte do outro, porque eu estou falando para mim. O Evangelho é para mim. O Evangelho não é para o outro. E cada um de nós devemos nos colocarmos numa posição de, de real verdade nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas programações divinas. E outra coisa, nós temos que ponderar quem é o ofensor e por que também nos tornamos ofensores. É alguém que já ultrapassou os seus limites do respeito e que nós também, muitas vezes, também ultrapassamos, mas que devemos uns aos outros à solicitude, ao respeito, à amizade. Então, nós precisamos olhar o outro como enfermo. Mas não é olhar o homem, é olhar o espírito. Porque muitas vezes ele não tem o conhecimento que tenho, ele não tem ainda a compreensão que tenho. E diante de qualquer ofensa, é preciso que a gente recorde as nossas inexperiências em determinados setores da vida. Muitas vezes nós caímos na insanidade, na obsessão, porque nós não admitimos enxergar para dentro de nós. Nós não admitimos a perceber que ainda nós não vivemos dentro daquilo que o Evangelho nos diz. Se só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa?
Muitas vezes eu não me permito que o outro me ajude a me perceber, a sentir as dificuldades que cada um de nós trazemos. E é por isso que os evangelistas têm nos dito: digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Para quem Jesus estava referindo? A nós, cristãos, a nós que estamos ouvindo o seu evangelho. Então, nós precisamos refletir muito. Os primeiros cristãos não tinham o conhecimento que nós temos e eles conseguiram modificar toda uma trajetória existencial. E nós nem sempre temos feito isso, porque não examinamos a nossa conduta. E essa conduta nossa tem sido repetida dia a dia. Então, nós carregamos uma consciência ainda de culpa. Não adianta querer falar que não. Nós sabemos que quando a consciência nos acusa, é preciso que a gente possa ouvi-la. Alguma coisa está errada. E nós devemos ter humildade para retificar os nossos erros, que muitas vezes nós fizemos ou empregamos durante o tempo. Então, por isso que Jesus nos avisa, nos ensina que fora disso, jogar fora essas situações que estão dentro de nós, e para que a gente possa reconquistar a simpatia, a confiança daqueles a quem desajustamos com a nossa leviandade, com nossa indiferença. Então, o Evangelho, ele é recheado não de lições, mas de ensinamentos, amigos. Façamos silêncio e oremos, como nos ensina Jesus, por todos aqueles que nos perseguem e caluniam, porquanto nós ainda carregamos dentro de nós a injúria, que só nos causa mal. Todas as vezes nós ficamos alimentando aquele mesmo pensamento circular, com a mesma raiva, com as mesmas palavras, sem abrirmos a porta do nosso pensamento, nós não vamos conseguir mudar. Essa carga de energia envenenada que está dentro de mim, por quê? Porque eu as recebi e eu continuo a estar presos a ela. Então, por isso que nós temos que pensar quando Jesus nos chama a atenção para que nós, cada um, deveríamos olhar para dentro de nós. Então, o que é isso? Olhar para dentro de nós é sentir a grandeza que nós temos do amor diante das nossas ofensas. E é preciso, então, que a gente olhe para o semelhante, para o nosso próximo, e a gente possa analisar que muitas vezes a sua conduta é diferente da nossa. Às vezes, ele não recebeu o que já recebemos. E é por isso que Kardec nos fala, nos traz aqui, depois que São Lucas traz essa afirmativa de Jesus: sede, pois, cheio de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus, porque nós precisamos ter humildade. Se nós fôssemos pessoas muito boas, nós não precisaríamos de ouvir o Evangelho nessa situação. Nós compreenderíamos, porque o amor cobre a multidão de nossos erros. E se o amor do próximo constitui para nós um princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. E isso está no Evangelho, confirmando todas as palavras de Jesus. Por isso, nós precisamos ter um olhar diferente, mas Kardec nos coloca aqui que não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. Reconhecemos isso, que aqueles que nós tivemos alguma dificuldade, nós não podemos ter a mesma confiança, porque às vezes sentimos traídos, às vezes sentimos ainda repugnação, e ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que essa lhe quer mal. Então, veja bem, e aquelas que me olham
E muitas vezes elas acham que sou boa, e muitas vezes as minhas atitudes, ainda no íntimo do meu espírito, na entrelinha dos meus pensamentos, eu não consigo compreendê-las, não consigo ter misericórdia e não consigo amá-las. Então, nós precisamos ver que todos nós temos uma diversidade na maneira de sentir. E nessas duas circunstâncias que são diferentes, nós temos também uma lei física da assimilação e da repulsão dos fluidos. Por isso que muitas vezes eu chego perto de uma pessoa que eu não tenho simpatia. Mas por que eu não tenho simpatia? Às vezes eu nunca vi. Justamente porque não sei quem ela é e não sei quem sou. Então, o pensamento benévolo, quando ele nos envolve numa agradável vibração, nós vamos sentir a diferença das sensações que todos nós experimentamos, tanto de um amigo quanto de um inimigo, porque nós não estamos com aquele pensamento na linha de frente. O que nós queremos é que nós aprendamos a amar e reconheçamos a prática do bem em todas as situações. E lembrando, né, amigos, que aquele que muitas vezes nos fere, nos ofende, nos desrespeitam, ele traz dentro dele uma pobreza de conteúdos. Esse conteúdo está ligado à sua construção, às suas experiências, e é isso que nós temos que entender e buscar dentro de nós todos os matizes de nossos sentimentos para que a razão possa estabelecer as diferenças em cada momento. Então, amar o nosso inimigo não é, portanto, ter-lhe a mesma afeição, que não está na natureza, mas amar o inimigo, não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes o pensamento oculto e sem nenhuma condição que muitas vezes o mal nos causa. Nós deixamos aqui essa reflexão, ela é profunda, talvez tenhamos que continuar um pouco mais, porque nós ainda somos espíritos que guardamos no nosso coração, na nossa memória, muitas vibrações ainda doentias. E nesta hora, nós revendo tudo isso, pedimos a Jesus que possamos também rever os nossos sentimentos, nossas atitudes, pedindo aos espíritos amigos que possam nos transmitir o passe, procurando nos ajudar a diluir um pouco dessas energias sombrias que permeiam em nossos pensamentos. Amado Jesus, sejamos envolvidos pelas suas vibrações, mas que cada um possa lembrar daquele que te ofendeu, daquele que você guarda ressentimento, para que você possa vibrar por ele, lembrando do que o amor, o bem, cobre a multidão de nossos erros e o bem cobre também toda a situação do mal. Que Jesus nos fortaleça e que nesta hora nossa água seja fluidificada, sintamos agasalhados pelas vibrações que os espíritos amigos nos oferecem. Mas rogo a Jesus por todos nós, que tenhamos força e coragem para reconciliar conosco e com o nosso adversário. Que a paz augusta do nosso Mestre Jesus, junto a essa pleira de amigos, possa nos sustentar nos novos propósitos que aqui viemos fazer. Deixo no coração de todos a vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, pedindo à equipe de Eurípides Barçanufo que sustente e que os ampare hoje, agora e sempre. Que assim seja.